Fica ligado que nessa aula eu vou falar tudo sobre coluna cervical e as suas repercussões clínicas, tanto com dores de cabeça e dores irradiadas para os membros superiores, pois ela engana demais. Disfunções de bursite, tendinite, epicondilite, segundo a ciência, 80% dos casos vem da coluna cervical. Vamos aprender um pouquinho mais sobre ela. Eu me chamo Fábio Soler, sou fisioterapeuta osteopata DO, com titulação internacional e nacional em osteopatia em adultos e em pediatria. E hoje a minha proposta é falar de forma descomplicada sobre a nossa coluna cervical. É isso mesmo. Vamos entender todos os seus aspectos biomecânicos, de mobilidade, de estabilidade e de repercussões sobre as suas raízes neurais e também sobre toda a sua porção vascular. Então a nossa visão da nossa aula rápida é trabalhar em equilíbrio com entendendo o conjunto, a união, o fator da integralidade do raciocínio clínico integrado na porção estrutural, a porção vascular, neural, relacionada a sintomas de dores de cabeça e também sintomas que nós temos com dores irradiadas para os membros superiores. Então, se você quer saber mais informações sobre o Instituto, siga nós nas redes sociais, tá bom? Então, nesse processo, agora eu vou compartilhar com você um Atlas 3D para a gente poder ter muita precisão no que cabe a gente nos tratamentos, ok? Então, bem-vindo aqui a uma coluna cervical. E o nosso processo aqui é fazer o entendimento rápido de você ter uma visão clínica de muita objetividade e tratamentos, ok? Temos aqui 7 vértebras cervicais, como toquei aqui a 7ª cervical. Temos a primeira e a segunda vértebra cervical, que é chamada de C1 e C2, que é o atlas e o axis, e a base do crânio é considerada de occipital, ok? Então entenda que a cervical alta, as suas primeiras vértebras, elas têm as suas facetas vertebrais, onde guia-se as movimentações, que são bem transversais. Isso quer dizer que elas têm funções significativas em fazer movimentos rotacionais finais. Então, quando você tem algum desequilíbrio, dores pelo corpo, em rotações finais, vale a pena olhar todo esse segmento da mobilidade do occipital, que é a base do crânio, o C1, que é o atlas, e o C2, que é o axis, ok? Faz sentido isso? Então, entender, basicamente, se o seu sistema está tendo esses desequilíbrios entre as mobilidades facetárias de C2, C1 e a base do occipital. É dessa forma que nós utilizamos o raciocínio clínico integrado para poder entender com tudo que está em volta desse sistema. Então, uma coisa que é muito importante é o sistema vascular. Então, como você está vendo aqui, ó, nós temos a artéria vertebral. Sendo mais detalhado, é a artéria vertebral cerebral. Essa pequena artéria, ela passa por os processos transversos, como você está vendo aqui, ó, nessas asinhas das vértebras. E esse processo transverso tem influência significativa sobre o espaço que vai passar essa vascularização. E desequilíbrios sobre essas vértebras, sobre esse conjunto de vértebras, pode alterar diretamente o fluxo arterial e dar zumbido no ouvido, estocomas, pontinho preto na vista, dores de cabeça. E se for a cervical baixa, pode alterar também sensibilizações como dor, dormência, parestesias, enfim, nos membros superiores. Então, olhar toda essa estrutura do raciocínio clínico integrado, interligando esses processos clínicos, faz um grande diferencial. Então, voltamos novamente agora para o nosso Atlas 3D, e dali que nós vimos as porções vasculares, como você pode perceber, os vasos baixos vão para o membro superior, e os vasos altos vão para o sistema nervoso, tá ok? Então, nessa forma, você vai entendendo que a coluna cervical, ela tem grande influência clínica e a sua cervical baixa, que vai trabalhar a sua sustentabilidade, a cervical alta, trabalha com mais lateroflexão. Então, movimentos laterais
pelo seu formato anatômico das facetas inferiores que está no plano frontal. Então, movimentos laterais, muitas vezes com desconfortos, dores, enfim, vale a pena entender como que está a mobilidade e a estabilidade dos membros, nos membros, a estabilidade da cervical inferior. E os processos rotacionais finais, você já entendeu, pelo seu processo do plano transverso, atua com essa finalidade. Tanto que a primeira vértebra cervical, o atlas, ele é chamado de atlas devido, fazendo uma analogia do atlas geográfico, do atlas do mundo, que vai manter o globo terrestre, que faz a rotação sobre o mundo. Então o atlas vem dessa finalidade, de você ter grandes rotações, tá ok? A segunda vértebra cervical, que é o axis, pode perceber que ele tem um processo odontoide, onde estou passando o mouse, que vai estabilizar, fazendo um pivô de apoio para o atlas ter os seus movimentos de rotações. E as demais vértebras vão ter toda a sua estabilidade. Então, quanto mais alta for a cervical, mais a função rotacional você tem. Quanto mais baixa a cervical, mais movimentos de lateroflexão. Então, se você começar a olhar esses tecidos, olhar toda essa estrutura da biomecânica rápida que eu estou dando nessa aula, você começa a entender que temos, além da porção vascular, temos a saída das raízes neurais de supra-importância, que faz toda a diferença para a sensibilização de dores de cabeça também, e principalmente para alterações funcionais dos ombros, cotovelo e pulmão. Sabia que 80% das disfunções de bursite, tendinite, segundo a prática baseada em evidência, vem da origem cervical? Então é uma regra para o raciocínio clínico integrado que eu desenvolvo. Nós no Instituto tratamos, temos mais de 2.000 alunos online, que qualquer dor de membro superior, vale a pena olhar de forma muito significativa as dores da qualquer dor de membro superior, começa avaliando a mobilidade das facetas vertebrais, como eu já mencionei no Atlas 3D, e principalmente a remodelação dos tecidos conjuntivos das cartilagens. Então, mais uma vez, eu vou convidar você agora para olhar o nosso Atlas 3D e dali você entender como que as raízes se comunicam em vários segmentos por todo o corpo. Então vamos lá? Abrindo aqui as raízes, colocando as inervações. Então veja que nós temos todos os plexos passando, no caso o plexo braquial, temos o plexo cervical, que são raízes neurais que vão estar influenciando as raízes altas para toda a porção da cabeça, e as raízes baixas vão estar influenciando para todo o processo dos membros superiores. Então você vai vendo que esses plexos ele tem várias passagens. Então é importante entender que o sistema neural não pode ter compressões, tem que ter a sua boa lubrificação e elasticidade, que o sistema vascular só vai estar íntegro quando o movimento tiver fluido. O sistema venoso, também vascular, que vai ter um bom retorno dos fluxos. Então, ao mesmo tempo que nós temos artérias importantes, como já mencionei, temos veias também importantes, que isso vai influenciar diretamente em todos os nossos segmentos dos tratamentos integrados. Então, eu estou voltando aqui um pouquinho o aplicativo e vou mostrar aqui só na sua porção venosa, que também passa sobre o forame intertransverso. Então você entende que esse forame ele vai tanto enviar sangue arterial e retornar sangue venoso. Então tem muita importância e excelência para esse todo o sistema. E depois temos, como já mencionei, o sistema neural, que vai ter essa alteração de sensibilidade do estado tanto de sensibilidade à distância quanto alterações dos músculos. Então nós falamos que nós temos uma hierarquia nos tecidos e essa hierarquia está relacionada a várias questões. Então os principais músculos que envolvem a coluna cervical, como o trapézio superior, o trapézio médio, deixa eu diminuir mais aqui, e o trapézio inferior, está relacionado a vários fatores. Então quando você começa a entender que os músculos trabalham simplesmente em sincronismo com o sistema neural. Então, o sistema neural influencia toda a ação muscular.
Então, quando o seu músculo não tem uma boa função, você vai pensar a primeira coisa nessa aula: será que o sistema neural está fluindo bem? Será que esse músculo está tendo uma boa vascularização? Será que todo o processo vascular desse músculo está fluindo bem? Será que os vasos vermelhos, os vasos arteriais estão influenciando bem no músculo? Será que os vasos sanguíneos, venosos, os roxinhos, os azuis, estão fazendo um bom retorno de fluxo? Aí, dessa forma, você entende que os músculos vão trabalhar de forma significativa e vai ter um bom equilíbrio com todos os órgãos, com os tecidos e principalmente com as fáscias. Então, nós temos esse involucro no corpo. O programa está bem pesado aqui. Ver se eu consigo rodar. Isso. E nós temos um involucro no corpo, que são essas fáscias, que vai ter a finalidade de manter a integridade dos músculos, não fazendo que eles tenham atrito entre eles. Então, entenda que as fáscias, elas também levam a nossa memória de urgência, que é isso, o nosso instinto primitivo de sobrevivência. E também faz uma proteção sobre o sistema muscular. Então, muitas vezes, quando essa fáscia, essa membrana está em retração, os músculos não trabalham bem e aí vem desequilibrando todo o restante dos outros sistemas. Então, é dessa forma que você começa a entender que o raciocínio clínico integrado está todo conectado e entender dessa hierarquia dos tecidos de uma forma bem objetiva vai levar você para outro nível, tá ok? Então, mais uma vez falando, siga a gente nas redes sociais para ter mais informações de excelência. E estamos aqui hoje batendo mais de 2.000 alunos que querem crescer de forma significativa para o seu consultório e poder ajudar mais pessoas. E se você quer saber mais sobre todo esse tratamento do raciocínio clínico integrado que está relacionado com o RCI estrutural, você pode clicar no link da descrição aqui do YouTube e assistir mais aulas de tratamentos. E se achar que é o momento, clica no participar, entrando na nossa comunidade, cai dentro da nossa formação, que os acessos são vitalícios e nós damos todo o suporte pelos grupos do WhatsApp. Fica com Deus e tenha um excepcional dia.